Eu pessoalmente acho que a melhor forma de ter Bitcoin na tua carteira é... O Bitcoin já subiu mais ou menos em torno de uns 100% esse ano, no momento que eu gravo esse vídeo. E eu vi essa pergunta aqui no site, como investir em Bitcoin? Vale a pena investir todo o dinheiro em Bitcoin? E eu dei uma olhada nas respostas e apareceu de tudo. Tem até uma pessoa aqui que eu achei bem interessante o comentário dela, eu até dei um comentário negativo, porque não posso compactuar com esse tipo de conclusão aqui. É uma opção de investimento muito boa, pois o lucro é garantido. Lembra, quando falo de investimentos, garantido é uma palavra muito forte, especialmente se tu está falando de renda variável, renda volátil, e tu não está falando de uma renda fixa. Por isso eu vou resolver fazer esse vídeo onde eu vou mostrar o resultado de alguém que investiu muito tempo no Bitcoin, quanto que a pessoa teria ganho. Eu também vou mostrar se eu acho que vale a pena dar all-in ou não do Bitcoin. E ainda vou mostrar alguns dados sobre o Bitcoin que eu tenho certeza que pouca gente conhece. Então, bora partir para o vídeo. Ó, e o mais incrível aqui, ó, que pelo esse estudo aqui, eu já tinha visto de outras fontes, tem mais gente que investe em criptomoeda do que gente que investe em bolsa. E olha que bizarro aqui, ó. Tem o ranking de preferência. Primeiro vem a poupança, depois vem a renda fixa e o terceiro é o Bitcoin. Então, quer dizer, nas duas primeiras posições as pessoas são super seguras, elas querem nada de risco, e aí na terceira opção elas pegam a opção com uma das maiores volatilidades que existem em termos de investimento. Isso para mim eu acho muito curioso. Então o brasileiro prefere muita segurança nas duas primeiras posições e depois pula na terceira para uma volatilidade extrema. Mas vamos olhar aqui esse vídeo e vamos tentar entender um pouco mais sobre esse tal de Bitcoin, que eu tenho certeza que nem todo mundo tem um pouco de conhecimento sobre o que ele é. Então antes de mostrar o estudo, falar sobre o all-in e mostrar alguns dados mais avançados, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Bitcoin de uma forma bem resumida e fácil. Primeiro ponto, ele é a primeira criptomoeda que existiu, pelo menos é o que se fala, é a mais conhecida com certeza. O que quer dizer quando a gente fala que é uma criptomoeda? Quer dizer que é uma moeda digital. Hoje a gente usa o real como moeda oficial aqui no Brasil, mas se a gente olhar um pouquinho para a história, não foi sempre assim. A gente já teve várias moedas utilizadas aqui no Brasil, como cruzeiro, cruzado e as outras que vocês estão vendo aí na tela. E se tu olhar para a história mundial, até mesmo o sal já foi usado como moeda. Então, quais são as características que alguma coisa precisa ter para ser chamado de moeda? Bom, classicamente são três características que algo precisa ter para ser utilizado como moeda. Tem que ser um meio de troca, tem que ser uma reserva de valor e tem que ser uma unidade de conta. Meio de troca quer dizer que a moeda tem que servir para tu trocar pelo pagamento de outros bens e outros serviços. E aqui no Brasil talvez isso não fique mais evidente, mas no mundo como um todo existem sim lugares que o Bitcoin é amplamente aceito para tu fazer pagamentos de bens e serviços. Não é em todo lugar, mas sim existem lugares onde ele é aceito e com certeza aumentou a sua aceitação ao longo dos anos, desde que ele surgiu até hoje. Segundo ponto é ser uma reserva de valor. E aí, será que o Bitcoin, sendo extremamente volátil, será que ele protegeu da inflação? Será que ele realmente é uma reserva de valor? Bom, a gente vai ver isso mais para frente no vídeo. E unidade de conta significa que ele é um referencial de troca. Afinal, um papel higiênico, ele equivale a quantos quilos de carne? Hoje a gente não faz esse tipo de pergunta porque justamente a gente tem a moeda para expressar isso. Então, papel higiênico custa X de uma moeda, enquanto que o quilo de carne custa Y da mesma moeda. Tem gente que até discute se o Bitcoin realmente atende esses três critérios, mas o fato é que hoje, devido à sua popularidade e aceitação, o Bitcoin sim é uma moeda e, portanto, ela tem um valor. E também por ser escassa, por ter a sua quantidade máxima de Bitcoins que vão existir no mundo já previamente definida no código de programação, isso faz que ele seja um bem escasso e, como tem muita gente querendo esse bem, tem muita demanda por esse bem e uma oferta já fixa, isso faz com que ao longo do tempo existe uma tendência do Bitcoin realmente aumentar o seu valor. Só um comentário rápido, isso não acontece obviamente com outras moedas oficiais de governos, onde o governo tem a capacidade de, a qualquer momento que ele quiser, imprimir mais dinheiro e isso, se for uma impressão muito desenfreada, acaba ocasionando uma inflação bem forte no país. Por essa demanda crescente e essa oferta já estabelecida, é um dos motivos principais que faz o Bitcoin ter aumentado de valor ao longo do tempo. E vamos ver aqui na sua calculadora quais os resultados que uma pessoa teria se ela tivesse investido $100 ali em 2011, em 1º de janeiro de 2011, e ficasse com esses $100 investidos em Bitcoin até
1º de janeiro de 2023. A gente consegue ver que a pessoa teria mais de 5 milhões de dólares. Eu posso até clicar aqui para ele ajustar pela inflação, para ver o ganho real. Então, em termos reais, é como se fosse 4 milhões de dólares, o que também é uma quantia impressionante. Só nós temos que lembrar que lá em 2011, praticamente ainda ninguém sabia o que era Bitcoin. Parece que a primeira transação financeira que foi realmente realizada com Bitcoin foi mais ou menos ali em 2010, onde parece que mais ou menos 10 mil Bitcoins foram trocados por 2 pizzas. E rapaz, eu acho que na história nunca teve uma pessoa que se arrependeu tanto de ter comprado uma pizza. Vou deixar o site abaixo para vocês brincarem na calculadora, mas só para vocês verem. Se a pessoa tivesse investido recentemente ali, ó, em 1º de janeiro de 2021, qual o valor que ela teria agora, se ela tivesse investido 100 dólares? E a gente consegue ver aqui que a pessoa teria basicamente 56 dólares, ou seja, ela perdeu quase 50% do seu investimento. Isso só comprova que o Bitcoin é muito volátil. Mas será que ele ganha da inflação? A gente acabou de ver na calculadora que investiu em 2021 está no prejuízo, perdeu quase 50% do seu patrimônio. E aqui, claro, a gente fez uma simulação com 100 dólares, mas imagina uma pessoa que foi e deu all-in no Bitcoin ali em 2022. Digamos que ela investiu 100 mil reais. E aí chegou ali em janeiro de 2023, ela estava com pouco mais do que 50 mil reais na conta. Olha, eu tenho quase certeza que provavelmente essa pessoa estaria muito estressada, estaria com problema para dormir, ficaria pensando muito tempo no que estava acontecendo com esse dinheiro dela que ela estava perdendo, e é bem provável que a pessoa sacasse o dinheiro, afinal ela não teria estômago para aguentar ver o seu patrimônio cair 50%. Então, se a pessoa está no prejuízo, é óbvio que ela perdeu na inflação nesse prazo. Então, muito cuidado quem acha que vai ficar rico no curto prazo, de forma muito fácil, só investindo em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Ninguém sabe exatamente a direção ou quando que o Bitcoin vai se mover. Mas claro, a gente tem que ser justo com ele e por isso eu vou te mostrar outros 2 gráficos. Mas antes eu queria te pedir, se está gostando do conteúdo do canal, clica para se inscrever, compartilhe o conteúdo, porque eu ouvi boatos que quando a gente chegar a 5 mil inscritos aqui, o Bitcoin vai disparar. São só boatos, mas a verdade é que a inscrição de vocês ajuda muito eu trazer mais conteúdo para vocês. O editor vai estar colocando o gráfico agora ali na tela. Então, tu pode ver que a gente tem anos tanto no lado esquerdo como na linha superior. Basicamente, esse gráfico está mostrando o retorno real, ou seja, já descontado a inflação, do Bitcoin se tu tivesse investido na data que está ali no lado esquerdo e ficado até a data que está ali na linha superior. E aí vocês podem ver nessas partes vermelhas do gráfico que esses são os períodos que se tu tivesse investido naquele início e ficado até aquele período final, tu teria perdido da inflação. Ou seja, na parte vermelha é uma combinação, um intervalo de tempo em que se tu tivesse investido naquele intervalo de tempo, tu teria perdido da inflação. Então, em períodos curtos, vamos dizer assim, menos de 5 anos, é bem possível que o Bitcoin perca da inflação. Mas agora quem teve paciência, ficou investido por prazos maiores e aguentou a volatilidade, foi recompensado com retornos acima da inflação. Agora, só por curiosidade, o editor vai colocar lado a lado esse gráfico do Bitcoin versus a inflação com o gráfico do ouro versus a inflação. E a gente consegue ver que o ouro, apesar de ter uma vantagem pelo fato dele ter sido usado já há muito tempo na história da humanidade, como um meio de troca, como uma moeda, ou como algo que tenha valor ao longo do tempo, nos anos mais recentes ele teve mais dificuldade de ganhar da inflação quando a gente compara com o Bitcoin. Ou seja, dizendo de uma outra forma, nos períodos mais recentes, o Bitcoin acabou protegendo mais da inflação do que o ouro. Só que, claro, a gente tem que lembrar, essa proteção maior veio às custas de uma volatilidade muito maior e de uma probabilidade maior de ir a zero. Eu acredito que a probabilidade do Bitcoin chegar a ter valor zero é maior do que a probabilidade do ouro ter valor zero, justamente pelo que eu já falei. O ouro já é usado há muito tempo na história da humanidade, enquanto que o Bitcoin é uma coisa muito recente e é baseado mais em tecnologia. A gente sabe que tecnologia pode mudar de forma mais rápida e mais abrupta. Mas só para deixar claro, a gente está falando de uma coisa mais teórica em extremos. Eu não acredito que existe uma probabilidade grande tanto do Bitcoin ou do ouro chegar a zero. Então, para concluir, é óbvio, não vale tu dar all-in no Bitcoin ou em qualquer outro ativo financeiro. Pensa comigo, imagina que um bilionário excêntrico, ele está entediado com a vida e ele quer fazer uma versão sua de Jogos Mortais. Então, ele chega e diz que ele vai te pagar 1 bilhão de reais
se tu ganhar uma roleta russa. Para quem não sabe o que é uma roleta russa, a pessoa pega uma arma que tem 6 locais para botar bala, coloca uma bala, gira sem ver, fecha o tambor da arma e se dá um tiro. Ou seja, tu tem 5 chances em 6 de não acontecer nada contigo. Isso é mais ou menos 83% de sair vitorioso nesse jogo mortal. Só que aí tu tem que lembrar que tu tem uma chance de 1 entre 6, ou seja, mais ou menos 17%, de tu perder esse jogo. E aí acabou. A recompensa é grande, mas o fracasso te destrói. É isso que a gente chama de risco da ruína. E eu acho que tu nunca deveria jogar ou fazer algum investimento que te colocasse nessa situação. E essa é a analogia que eu penso quando alguém me diz que está fazendo all-in em Bitcoin. E é triste, mas muitas vezes as pessoas até sabem disso, sabem que é muito arriscado, mas elas preferem ir para um tudo ou nada do que fazer um plano de investimentos mais inteligente e mais conservador e mais seguro. Eu pessoalmente acho que a melhor forma de ter Bitcoin na tua carteira é tu estipular um percentual, vamos dizer 1%, 5%, no máximo 10%, e sempre quando ele passar desse percentual total na tua carteira, tu vai lá e vende e aí põe o lucro no bolso. E só para recompensar quem ficou até o final desse vídeo, eu vou mostrar esse gráfico aqui. Basicamente analisou 3 carteiras com perfis diferentes e analisou qual seria o retorno teórico que o Bitcoin teria que ter por ano para aquela carteira onde o Bitcoin ele é inserido, a volatilidade ficar mais ou menos equilibrada com o que ela era antes, ou seja, esse retorno adicional que o Bitcoin traria justificaria essa volatilidade maior. Ó, por exemplo aqui, ó, essa carteira azul é uma carteira mais conservadora, onde a pessoa estava investindo 40% em ações e 60% em debêntures. E esse percentual, essa divisão 60-40, 60 em ações e 40 em debêntures ou vice-versa, é uma divisão bem popular já em estudos acadêmicos. Não estou dizendo que ela é a melhor, só estou dizendo que ela é uma divisão bem popular, especialmente no exterior. Então, nessa carteira aqui, se tu botasse 3% de Bitcoin, o Bitcoin teria que trazer um retorno anual de mais ou menos 30% para compensar essa adição dessa volatilidade extra. Ao passo que se fosse numa carteira um pouco mais equilibrada, onde é 60% de ações e 40% de debêntures, esse retorno teria que ser de apenas 15%. E se fosse na carteira mais arriscada de todas, que era uma carteira que investia 80% em ações e 20% em debêntures, esses 3% de Bitcoin só precisaria trazer 10% de retorno a mais para o ano para a carteira continuar equilibrada. Eu achei interessante esse gráfico, quis trazer para vocês, apesar de que eu achei um pouco confuso como que tu adiciona Bitcoin e tu vai manter a volatilidade constante. Se eles estivessem falando de índice Sharpe ou alguma medida de retorno ajustado pela volatilidade, assim ficaria mais fácil de eu entender. Mas é o que estava escrito ali no gráfico e eu trouxe essas informações para vocês. E aí depois de ver todas essas informações, comenta abaixo o que tu acha do Bitcoin. Tu tem ele na tua carteira ou não? Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.